No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que desafia muitos cristãos e que tem sido alvo do estudo daqueles que realizam missões, especialmente missões no contexto pós-moderno. O tema de hoje é secularização. Saiba o essencial sobre esse tema tão importante. Antes da gente começar o nosso assunto, lembre-se que esse é um canal do YouTube e aqui você tem um combo para cumprir. O combo é: assista o vídeo até o final, inscreva-se no canal, dê like no vídeo, ative as notificações e principalmente compartilhe com seus amigos aquilo que você vir de bom nesse canal. Dito tudo isso, vamos começar entendendo o que é secularização. Secularização não é irreligiosidade, não é a pessoa abandonar a fé ou simplesmente achar que a fé não deve ser mais praticada. Pelo contrário, a secularização ela afeta pessoas religiosas, sem que elas deixem, por exemplo, de continuar indo à sua igreja. A secularização é um fenômeno que atinge o mundo ocidental. A partir do momento em que houve a Revolução Industrial e as pessoas começaram a ser influenciadas pelas ideias do Iluminismo e nós entramos na modernidade, surge o fenômeno da secularização. A secularização, portanto, tem a ver agora com o espaço em que a fé vai ocupar nesse novo mundo, dominado pela tecnologia e cheio de promessas vindas da ciência e da filosofia. Para muitos humanistas, a fé não tem mais o seu lugar no mundo, afinal, ela servia mais ou menos como uma forma de explicar as coisas, mas a explicação proveniente da fé agora está em contradição com a da ciência, que seria a verdadeira. Portanto, a fé não tem mais valor do que aquela história que um pai conta para o seu filho apenas para transmitir alguma espécie de valor, uma moral. Assim, a fé deve ser descartada e dar lugar aos avanços do novo conhecimento científico. Assim, antropólogos e sociólogos começaram a prever que em pouco tempo haveria menos espaço para expressões públicas de fé. As religiões iriam diminuir, teriam menos adeptos e finalmente a humanidade não seria mais dividida por conta das ideologias e religiões. Basta dar uma olhada no seu bairro para ver que o número de igrejas é muito maior e cada vez surgem novas denominações. Nos grandes centros nós temos não apenas igrejas, mas mesquitas, sinagogas, templos budistas, entre outras expressões religiosas. No cyberespaço também nós temos a interação entre diversos grupos religiosos. Portanto, já estamos vivendo uma época que alguns denominam de a revanche do sagrado. Ao contrário da diminuição das expressões religiosas, nós temos um aumento delas. E algumas expressões pagãs reviveram nesse período pós-moderno. Então, toda aquela teoria sobre a secularização estava errada? Em partes. Afinal, mesmo no período pós-moderno, nós temos a secularização, mas de uma forma um tanto quanto diferente. A secularização afeta as pessoas em todos os níveis, fazendo com que as expressões religiosas sejam privatizadas. Assim, não há nenhum problema se você continua cristão, se você segue o budismo, se você lê os livros dos monges tibetanos, se você faz meditação transcendental. Todas essas expressões são válidas, desde que elas sejam guardadas para você e nunca seja reivindicada a veracidade delas ou a superioridade em relação a outras ideias religiosas. Assim como as pessoas mantêm opiniões sobre diversas temáticas, a religião se tornou simplesmente uma mera opinião. Ela é reduzida à questão do gosto pessoal. E ninguém, em sã consciência, pode dizer que o seu gosto seja melhor do que o de outra pessoa. Há gostos diferentes. Esse raciocínio aplicado à religião faz com que o papel da religiosidade no mundo pós-moderno se encaixe dentro de uma moldura. E essa moldura limita o testemunho cristão. Afinal, você não pode exaltar Jesus como o único Salvador sem correr o risco de ser taxado de uma pessoa intolerante. Além de privatizada, a experiência cristã fica compartimentalizada. A religião deixa de ser o centro da vida de uma pessoa para ser apenas mais uma esfera, mais uma gaveta entre tantas outras. O que eu faço no final de semana acaba não me afetando no dia a dia, porque a experiência que eu tenho em termos de religião é uma coisa e a minha vida prática acaba se tornando outra.
No mundo real, as decisões que eu tenho que tomar são influenciadas por fatores pessoais ou mesmo pela comunidade da qual eu faço parte ou a minha cultura, menos pela minha fé. Essa compartimentalização da experiência religiosa faz com que alguns cristãos vivam o ateísmo prático, segundo alguns autores. O ateísmo prático significa que o Deus em quem eu acredito não me afeta no mundo real. No mundo real, no meu dia a dia, eu vivo como qualquer pessoa que não acredita em Deus. Eu posso ser um cristão nominal e mesmo assim um ateu na prática. Esse é o efeito da secularização. Para combater essas tendências, muitos tentam buscar influências da mídia, buscar respostas na cultura, uma pregação misturada com stand-up, uso de mídia, quando na verdade essas coisas não servem para evangelizar os secularizados, mas estão apenas secularizando os evangelizados. O que devemos fazer é recuperar uma espiritualidade bíblica, promovendo a verdade da palavra de Deus em todas as áreas. Você já conhecia sobre esse assunto? O que você pensa a respeito de tudo isso? Não esqueça de deixar aqui no canal as suas opiniões e nós nos vemos na próxima semana. Um forte abraço. Deus abençoe você.